Olá, eu sou a Débora Oliveira, diretora de conteúdo da IT Mídia, e estamos aqui no IT Fórum Trancoso. O dia já está terminando, o evento já está acabando também, mais um dia já é o último dia do evento, então assim, tá tudo certo, tudo ótimo aqui. Se você está acompanhando a nossa cobertura, não deixe de comentar. Ao meu lado agora está o Marco Bravo, que é o Country Leader do Google Brasil, Google Cloud Brasil, na verdade, né? E ele vai conversar comigo um pouco sobre liderança e a gente também vai amarrar sobre o tema ambidestria, que a gente falou bastante aqui no IT Fórum Trancoso. Então, primeiro quero te agradecer, Marco. É muito importante e especial a sua participação aqui hoje, né? Enfim, vocês também são parceiros nossos há bastante tempo, então obrigada. Começar te perguntando um pouco sobre quem é o Marco Bravo, assim, quem é você? Conta pro pessoal, quem é essa pessoa, né? Legal. Não, obrigado, Débora, obrigado pelo convite aqui para esse bate-papo. Bom, o Marco é uma pessoa que sempre foi apaixonada por tecnologia e começou sua carreira como empreendedor em tecnologia e, pelos caminhos do destino, acabou chegando em grandes empresas, porque a gente se aproximou no início da minha carreira. Eu sou engenheiro de formação. Na empresa que a gente tinha construído no Brasil com amigos de faculdade, a gente foi buscar uma empresa americana e, com isso, eu fui me aproximando de grandes empresas. Eu tive um grande evento na minha carreira, que foi quando essa empresa que eu liderava já no Brasil depois, eu fui convidado para liderar ela no Brasil, ela foi comprada depois por uma outra grande empresa, que foi a IBM, e passei por IBM, depois Microsoft, depois fui trabalhar no mercado de pagamentos durante alguns anos, com tecnologia para pagamentos, que foi um desafio que eu me pus, não ficar só na tecnologia de infraestrutura, mas na tecnologia que está mais próxima do cliente. E aí surgiu esse convite há 3 anos atrás para construir o Google Cloud no Brasil. O Google Cloud no Brasil já existia, mas o Google Cloud no mundo inteiro vinha passando por uma nova fase, enfim, expandindo seus horizontes, entrando de fato no mercado com muito mais pujança no mundo inteiro. E aí tem sido uma experiência incrível. Mas sempre fui um apaixonado por tecnologia e para procurar resolver problemas reais. Esse que tem sido o que eu tenho procurado. Essas conversas aqui no IT Fórum são sempre muito ricas, porque a gente está escutando os problemas reais e procurando trazer problemas reais para os clientes, às vezes falando pouco de tecnologia, mas a tecnologia está aqui atrás, viabilizando as soluções. Ah, perfeito. E você falou que é engenheiro de formação, mencionou grandes empresas, IBM, Microsoft. Como que você começou, de fato? Como que você se interessou pelo universo de tecnologia? Qual foi a virada de chave, assim, para você? Vou te contar que isso vem desde pequeno. Eu tenho que contar uma história pequenininho. O meu pai, eu já era muito pequeno e adorava apertar botão de luz na porta. Enfim, eu tinha essa coisa de ver coisas acendendo, ligando. Então, eu sempre, desde pequeno, me interessei por ciências exatas, matemática, enfim. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de resolver problema, né? A gente resolvia problema de matemática e sempre de construir coisas, né? É sempre essa cabeça de construir. Como hobby, eu gosto de construir e consertar coisa dentro de casa, construir coisas. Eu gosto de marcenaria, enfim. Então, tudo que está relacionado à construção, que está relacionado a desenhar alguma coisa, a resolver um problema, eu gosto. Isso passa, mas desde pequeno, desde os meus brinquedos. Que ótimo, começou desde cedo, né? Desde cedo. Eu desmontava a minha bicicleta inteira para pintar ela de outra cor e remontava ela inteira. A criatividade sempre esteve aí presente na sua vida. Eu gosto de falar sempre que você está fazendo as coisas, e eu escuto às vezes o Adelson falando sobre criatividade, sobre esse... Ele fala assim, olha, eu sou às vezes, como é que ele fala? Criativo demais e tal. Criativo demais, mas às vezes, hoje de manhã ele estava no evento e falou assim, ó, já estou esquecendo de novo esse negócio daqui. Ah, sim. E às vezes é isso, você tem sempre um processinho aqui que está rodando aqui atrás, procurando uma maneira diferente de você fazer alguma coisa ou de você resolver um problema. Outra coisa que eu falo para o pessoal, às vezes me pergunta, Marco, o que você acha que você sabe fazer muito bem? Eu falo assim, o que eu acho que você sabe aquele joguinho de ligar ponto? É isso, você vai ligando os pontos, algum cliente pergunta para você alguma coisa
E o que você está o tempo todo é procurando ligar os pontos entre o que o outro cliente falou, uma experiência que você passou em outra empresa, aquele outro problema que você já resolveu, uma coisa que você gosta, enfim. Nesse mundo de tecnologia, de inovação, de criatividade, você está o tempo todo ligando ponto na sua cabeça, que é ligar ponto. Não, é interessante isso, né? E como que começou sua relação com a nuvem, né? Porque assim, você assumiu o Google Cloud em 2020, e aí desde então a gente tem acompanhado todas as inovações que vocês têm feito e tudo mais. Como que iniciou, de fato, essa sua relação com o cloud? O que te atrai aí na nuvem? Legal. A minha primeira relação com a nuvem veio dessa empresa que eu falei para vocês, que foi adquirida pela IBM. Foi quando a gente tentou fazer, naquele momento, era uma tentativa de criar uma nuvem para desenvolvedores de software. Era uma empresa chamada Rastro, que ela trabalhava com ferramentas para desenvolver software. E a primeira tentativa, naquela época, aquilo foi ano 2000, para você ver como estava longe das nuvens de hoje. Sim. Era a criar gente falava ambiente de SOA, né? Arquitetura orientada a serviço. Foi ali o precursor mesmo, né? Isso. E naquela época ali, início dos anos 2000, a gente já via naquela empresa que existia uma grande dificuldade de um desenvolvedor para ter o ambiente dele para desenvolver software com qualidade. Então, essa empresa, ela procurou desenvolver um ambiente que funcionasse na web para que o desenvolvedor estivesse pronto. Hoje, eu estava falando agora com um dos clientes aqui à tarde no White Fora, ele fala assim, olha, eu acabei de botar isso funciona feito um relógio. Eu falei, nossa, isso daí era um negócio que a gente tentou fazer. Bom, longa história curta, aquele pro dia processo de hoje, né? foi um desastre. Naquele ano de 2000, a tecnologia não estava preparada, a internet não estava preparada para aquilo. E depois, quando eu cheguei na Microsoft, eu passei pelo aquele início do processo da Microsoft, implementando ali, criando o Office 365, depois começando a implementar o Azure, enfim. E o que eu falava para os clientes e para a equipe que a gente tinha na época era muito assim, o que essa tecnologia, como é que ela vai oferecer valor de uma maneira diferente para os clientes? Qual é o problema que hoje a gente vai passar a conseguir resolver com a tecnologia de nuvem e que antes, sem a tecnologia de nuvem, a gente não conseguiria resolver? Bom, chegando nos dias de hoje, o que eu aprendi dentro do Google é que o Google teve que construir a nuvem, né? Lá no início do ano 2000, o Google já estava fazendo nuvem, só não era um produto Google para o mercado. Mas a verdade é que várias tecnologias que hoje estão no mercado, o Google construiu porque elas não existiam. Senão, a missão do Google, que é organizar as informações do mundo e torná-las disponível para o maior número de clientes, seria impossível. Sim. Hoje, o que o Google faz depende de uma nuvem global para funcionar. Hoje, o que o Google faz depende de inteligência artificial há muito tempo para funcionar. Então, essa foi foi como eu cheguei na nuvem, aos poucos, mas quando eu cheguei no Google foi quando eu entendi de verdade como é que a nuvem foi criada, que foi muito a partir dessa missão do Google. Depois, o Google tomou a decisão com o Google Cloud de produtizar a nuvem e levar a nuvem como produto para o mercado, mas essa criação já vem lá no início. Vem lá de trás, né? Há 25 anos atrás que a gente construiu a nuvem dentro do Google para tornar ele viável com a missão que ele tem. Sim, não, é incrível. E nessa sua trilha no Google Cloud, o que você aprendeu de lá para cá? Assim, tem 3 anos, né, que você está à frente aí. O Google é uma empresa que tem uma cultura muito peculiar de escutar as pessoas, e você tem que, quando você vem do mercado corporativo, o que eu falo e falo para a minha equipe, um dos maiores desafios quando você chega no Google é se desfazer de uma série de conceitos que você tem no mercado corporativo de uma maneira geral. A primeira coisa é, de fato, acreditar que quem mais sabe sobre o tema é quem está perto do cliente, quem está perto do usuário. A gente fala dentro do Google que um dos principais valores da gente, a gente tem 3 valores, que são os 3 respeitos, mas o principal deles é respeitar o usuário. O usuário é quem mais sabe do que ele precisa, do que ele quer, e a gente tem que... Então,
essa ligação de você estar o tempo todo focada no usuário, e olha que o usuário é mais do que o cliente, né? O usuário é quem está usando a tecnologia. Isso é fundamental, isso te guia nas tuas decisões no dia a dia o tempo todo, quem está usando a tua tecnologia. O segundo é respeitar, dentro do Google, a gente fala, respeitar todo mundo de uma maneira geral. Aí vem os valores do Google, de entender cada um dentro da sua realidade, da sua origem, entender que oportunidades são iguais. A própria tecnologia de nuvem, ela tem uma coisa que a gente acha que é incrível, né? Não é que a gente acha, é que é de fato incrível, que é uma tecnologia muito democrática e Sim. que conecta muito com os valores da gente, que é dar oportunidade para todo mundo igual. Então, a tecnologia que a gente usa para grande empresa hoje é a mesma tecnologia que uma startup usa. A tecnologia para alguém que consegue comprar um computador de última geração é a mesma tecnologia para uma pessoa que nunca teve acesso a um computador, ele consegue rapidamente ter acesso à mesma tecnologia e se desenvolver. Então, o valor de respeitar todo mundo é um valor muito forte. O terceiro é o respeito à oportunidade. É isso que a gente está fazendo aqui, está convivendo com clientes, enfim, isso talvez tenha sido o maior aprendizado, balancear muito bem os 3 respeitos que a gente vive o tempo todo lá. Não, perfeito. E até para conectar com o tema liderança, o seu desafio, a gente trabalhou muito aqui esse ano a temática de liderança ambidestra. Uhum. Como que você exerce a liderança ambidestra com o seu time e em você mesmo também, né? A ambidestria é uma coisa que tem que estar no teu dia a dia, né? Está relacionado um pouco com você ter observar as oportunidades que você tem de ligar os pontos e conectar coisas, às vezes, que acontecem de uma hora para outra. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no IT Forum, né? A gente estava discutindo com 2 clientes, né, do setor de agro aqui dentro do IT Forum, e a gente observou que tem uma oportunidade, os 2 têm os mesmos tipos de problema, querem resolver problemas similares da indústria do agro. E a gente falou assim, poxa, será que a gente não pode botar esses 2 clientes para... Será que eles são competidores de fato? A gente vai e chama os 2 para conversarem e a gente fala assim, não, a gente ia adorar resolver esses problemas em conjunto e de repente tem coisas que a gente já viu que ele não viu. Então a inovação sai de você estar antenado para coisas que às vezes a oportunidade te oferece. Então esse lado da inovação, ele tem que estar no teu dia a dia. E o lado da condução do negócio, de você fazer o negócio, de atingir as suas metas, isso... Também, você acorda com as suas metas, tem aquela receita de bolo, mas ao longo de cada dia você vai buscando as oportunidades para trazer inovação e para conectar com coisas que acontecem. Eu acho que isso é um jogo... você não gasta 1 hora do dia inovando, você gasta segundos do dia inovando a todo momento ao longo do teu dia. É assim que funciona. Sim, até porque esse exercício é contínuo também, né? Ele não é estanque, não tem um momento para isso. E inovação, o que a gente está vendo muito, uma coisa que a gente fez nesses últimos 3 anos em Google Cloud é, de fato, levar a tecnologia de nuvem para fazer coisas que a tecnologia não conseguia fazer antes, mas focado em problemas reais, né, da indústria. Uhum. Né? E o que a gente observa cada vez mais é que as fronteiras entre as indústrias estão ficando cada vez mais tênues. Hoje eu estava conversando com clientes da área de medicamentos, né, e a gente trazendo problemas da área de produtos de consumo, né? E ele falou assim, não, mas esse é exatamente o mesmo tipo de problema que eu tenho, que se você já resolver lá, pode aplicar nessa minha indústria. Uma outra conversa eu estava conversando com uma construtora aqui no IT Forum e a gente observou que existia oportunidade para aplicar uma tecnologia que a gente desenvolveu de endereçamento geoespacial, né? Que a gente é quase que um CEP que você cria para uma pessoa em qualquer lugar do mundo, para ele conseguir, dentro de uma obra, conseguir mapear todas as áreas de uma grande obra, de uma estrada, e com isso fazer coisas diferentes. E com isso, por que não ele conversar com uma operadora de telefonia para ele ter conectividade dentro da estrada em qualquer lugar? Então, assim,
É a rede, né? Assim, agora, hoje está tudo muito em rede, né? Os negócios não são mais silos, estão todos conectados, independentemente do setor. Né? Eu já tenho dificuldade de falar que, poxa, olha, a indústria de varejo é só varejo, a indústria de CPG é só CPG, a indústria financeira é só financeira. Banco está querendo entrar no varejo para fazer coisas. Você tem banco que, quando você sai da aplicação bancária, você cai num e-commerce. Você tem e-commerce, tem sua carteira digital. Então, as experiências, porque no final o consumidor, que somos nós, ele é um só. Exatamente. Então, você compra, você tem o teu produto financeiro, você tem o teu plano de saúde, né? Você tem o laboratório onde você faz exame, e as experiências começam a se combinar, né? O jeito que você paga no laboratório, né, o jeito que você marca o seu exame no site, aí você vai comparar aquilo com o site de e-commerce. Então, as experiências entre as empresas, elas começam a ser complementares. Né? E eu acho que daí vem a grande força da inovação. E eu acho que a oportunidade de um lugar como o IT Forum, e não só o evento IT Forum, mas a comunidade IT Forum, é você conectar parceiros. Né? Eu hoje fiz um evento que eram duas empresas, como eu falei, duas empresas de agro, nós com um parceiro nosso de serviços para resolver um problema que era comum. Essa é a grande força da comunidade, do ecossistema, como a gente escutou tanto aqui. Maravilha. Bom, Bravo, acho que é isso, né? Na verdade, eu até queria agradecer novamente e questionar se você tem algum ponto interessante para destacar, enfim, acrescentar da nossa conversa e da sua história, a trajetória de liderança. Débora, eu acho que esse sonho dos 25 anos do IT Forum, como todo grande sonho, você nunca sabe onde ele vai acabar, né? Um pouco aquela questão que o Adelson fala da utopia, que é a utopia, você dá 2 passos e aí ela se afasta 2 passos de você. Quando vocês construíram há 25 anos atrás o IT Forum, vocês não sabiam exatamente tudo que chegaria ao longo desses 20 anos, tudo que seria possível. Eu acho que está ficando cada vez mais claro essa quebra de fronteiras, de colaboração. Hoje, os patrocinadores do IT Forum, que talvez há 20 anos atrás eles fossem competidores entre si, né? Eu lembro do evento do IT Forum que foi curioso. Em algum momento aí, eu não estava no Google ainda, eu estava numa das outras empresas, mas tinha um patrocinador de vocês que sempre patrocinava a cordinha no pescoço. Sim. Né? E aí o outro patrocinador não quis botar a cordinha no pescoço do outro, porque todos eram competidores entre si. Eu acho que provavelmente, eu quando me olho aqui como Google, aqui, provavelmente dos 50 patrocinadores que vocês têm aqui ou mais, provavelmente 40 eu enxergo como parceiros, os outros 10, ou talvez 3 ou 4, que possam ser competidores mais direto. Para resolver alguns problemas, eu tenho que parcerizar com eles para resolver, senão eu não resolvo o problema do cliente. Então, esse poder do ecossistema, não só entre os CIOs, mas entre os parceiros, eu acho que tem um poder que a gente ainda pode explorar mais ainda nos futuros IT Fóruns, para construir soluções, de fato, que sejam inovadoras, que vão quebrar paradigmas, que vão fazer coisas ainda que a gente não conseguiu fazer. Maravilha. Bom, super obrigada novamente pela sua participação. Espero que você aproveite aí o evento. Legal. Obrigado a vocês. A gente fica por aqui, então, na cobertura especial do IT Forum Trancoso. Obrigada, até a próxima.